Graça e paz, amados irmãos, um bom dia a todos. Nesta manhã nós iremos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre discipulado. De maneira mais específica, estamos tratando sobre a parte prática do discipulado. Já vimos nos estudos anteriores a base do discipulado, que é a imitação do Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto do discipulado, que é ajudar os nossos irmãos a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ajudado por eles a imitar o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos então tratando de maneira prática como é que isso se dá no relacionamento entre irmãos dentro da igreja. Hoje então gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, iremos considerar do versículo 9 ao 17. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 17. Com reverência, então, e as nossas mentes e corações voltados ao Senhor, vamos ler essa porção da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus Santo e Eterno, nos colocamos diante de Ti em oração nesse momento, suplicando que, mais uma vez, Senhor, Tu ilumine as nossas mentes pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, que Tu atue em nossos corações, nos conduzindo, ó Deus, a nos apegarmos à Tua Palavra, a termos nossas mentes transformadas pela Tua Palavra, Senhor, de fé em fé, nossa vida, Senhor Deus, sendo aperfeiçoada ao modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te suplicamos, age em nosso favor, nos ilumina, quebranta o nosso coração, nos conduz de maneira dedicada a Ti neste momento e a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a sermos compassivos ao que nós te suplicamos em Cristo e desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, nós então tratamos sobre a questão da aproximação e do conhecimento um dos outros na pregação passada, essa dedicação em ouvir, em estar atento ao problema do outro como se fosse meu problema. Contudo, para que nós façamos isso, nós precisamos desenvolver uma virtude que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele apresenta a nós, que é a virtude da compassividade. Então, hoje nós iremos tratar sobre sermos compassivos uns com os outros. Volto a repetir, para que nós possamos, então, conseguir tomar o problema dos outros como se fossem nossos problemas, precisamos ser compassivos. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar nesta manhã, então, é que nós temos um Deus compassivo. Vamos até o Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Aqui nós temos uma oração de Davi e ele está relatando alguns sofrimentos que ele está passando. Vamos ler aqui no versículo 7, por exemplo: no dia da minha angústia eu clamo a Ti, porquanto me respondes. No versículo 8, entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor, nem a obra como as Tuas. Quando nós vamos aqui no versículo 14, ele fala: os soberbos, ó Deus, se levantaram contra mim,
e as assembleias dos tiranos procuram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos. E aí vem então o versículo 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Esse é um atributo do Senhor, essa questão da compassividade, da compaixão, que atravessa todo o Antigo Testamento. Quando nós vamos, então, nós estamos estudando, estudamos, na verdade, o livro de Joel, nos domingos à noite, nós vimos que em meio a toda a repreensão que o Senhor está fazendo, quando Joel, então, profere uma palavra de arrependimento ao povo de Deus, ele diz que Deus, ele recebe aquele que se arrepende, que o Senhor, então, ele trata com misericórdia, porque ele é um Deus compassivo, que tem compaixão do sofrimento do seu povo. Então, o que seria essa compaixão de Deus? É exatamente não ser indiferente ao sofrimento do seu povo. O Senhor, ele lida com o sofrimento do seu povo de maneira a socorrê-lo, a prestar atenção, a lidar com aquele problema de maneira séria. Quando nós vamos, então, ao Novo Testamento, essa doutrina fica ainda mais clara a nós, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, então, nós vemos, então, o Filho de Deus encarnando, nós vemos o Filho de Deus carregando sobre si os nossos pecados, a punição que estava destinada a nós, mas também as nossas dores, as nossas mazelas e as nossas enfermidades. Quando nós vamos a Hebreus 4, por exemplo, vamos até lá, em Hebreus 4, livro de Hebreus, capítulo 4. Olha só o que o autor de Hebreus ele nos diz com relação ao sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É tratar o problema do outro como se fosse meu problema. Jesus sofreu no nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. O Senhor, ele foi tentado e o Senhor não pecou. Portanto, ele se compadece, inclusive, da nossa luta contra o pecado. Ou seja, o Senhor olha para nós, ele olha para o seu povo com compaixão, de maneira sensível aos nossos problemas, à nossa dor e ao nosso sofrimento. Portanto, esse é o primeiro ponto. Nós temos um Deus compassivo. Se nós temos, então, um Deus compassivo, se nós temos um Senhor compassivo em Cristo, essa também é uma virtude que nós devemos exercer como cristãos. Quando nós vamos em Efésios, capítulo 4, por exemplo, Paulo ele vai dizer ali, olha, sede benignos. A melhor tradução seria sede compassivos uns com os outros, ou seja, estejam atentos para socorrê-los, para socorrer os seus irmãos de maneira dedicada, como se o sofrimento fosse seu próprio sofrimento. Nós, então, quando tratamos da doutrina da compassividade ligada a nós como irmãos e como povo de Deus, é óbvio que nós nunca conseguiremos ser compassivos como Cristo. Não conseguiremos assumir o grau de compaixão, de compassividade do nosso Senhor. Contudo, como discípulos dele, somos chamados a desenvolver e a exercitar também essa compassividade. Como eu estava falando, essa doutrina da compassividade em nível da igreja, ela está intimamente ligada a uma outra doutrina. Uma doutrina que está em Filipenses capítulo 2. Vamos abrir Filipenses capítulo 2. Estamos fazendo estudo bíblico, vamos então utilizar as passagens que vão fundamentando nosso estudo. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Que intensidade!
Olha só o que Paulo diz: se de fato existe conforto em Cristo, unidade em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixão, ou seja, a sensibilidade uns para com os outros, então vocês devem ser um, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. A palavra ânimo aqui é alma, ou seja, vocês devem viver como se vocês tivessem a mesma alma. De maneira que quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram. A doutrina da compassividade, em termos práticos, na igreja está ligada à doutrina da unidade. Como nós vemos, então, a doutrina da unidade ela não é fria, ela não é doutrinariamente fria, muito pelo contrário, ela é doutrinariamente viva. Ela nos diz que nós estamos unidos com Cristo, de maneira que esse Senhor, nós estamos unidos com Ele porque Ele morreu em nosso lugar, Ele padeceu pelos nossos pecados, Ele tomou as nossas dores, Ele se uniu a nós, Ele nos uniu a Ele, de forma que nós morremos na cruz, ressuscitamos com Ele, agora vivemos uma novidade de vida. Essa unidade ela é plena, mas Ele também nos diz que existe um povo no qual nós estamos unidos. Observe então que a compassividade é conseguir experimentar de maneira viva da unidade com Cristo e com seu povo. Dessa maneira, a mutualidade ela começa a fazer sentido a nós e ela passa de ser vista como um fardo ou uma obrigação pesada sobre o crente, que leva o crente a olhar para o outro e dizer: não, eu tenho que ajudar, eu sou da mesma igreja, eu sou membro, para algo que significa socorrer, porque a dor dele passa a ser a minha dor. E como eu sei que a dor ela é incômoda, que ela traz sofrimento, então eu desejo cessar a dor do outro, eu desejo resolver o problema do outro, porque eu consigo compreender com sensibilidade o que ele está sentindo, porque eu sou um com ele. Quando nós começamos a desenvolver a doutrina, a virtude da compassividade em nossos corações, em oração e em clamor diante do Senhor Jesus Cristo e obedecendo a Ele na palavra, nós vamos começar a ver que as mutualidades elas passarão a não ser um fardo, mas exatamente uma expressão de amor e algo natural dentro do corpo de Cristo, fluindo de maneira orgânica. Quando você sente uma dor ou quando algum objeto é lançado contra todo o corpo, os braços eles se estendem automaticamente para essa proteção, exatamente porque ele sabe que o dano que vai ser causado será um dano ao qual todo o corpo experimentará. Então essa postura de defesa, de fluidez, de normalidade nas mutualidades, elas só passarão a serem presenciadas, vivenciadas e experienciadas na igreja se nós buscarmos em Cristo sermos compassivos uns com os outros. Quando nós vamos até Romanos, no capítulo 12, esse é o nosso texto cabeça de hoje, o nosso texto de base, nós vemos então que nós estamos conseguindo ter o nosso coração conduzido à compassividade quando nós conseguimos, meus irmãos, exercer o que Paulo ordena, né? Que Deus ordena por meio de Paulo no versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui não é um mandamento fácil. Ele não vai, essa experiência ela não vai ocorrer em um coração não convertido. Essa experiência ela não vai ocorrer em alguém que não está em organicidade, não está unido, não está inserido no corpo de Cristo. Se alegrar com aquele que está se alegrando e chorar com o que chora significa fazer da alegria do outro a minha alegria e o choro do outro o meu choro. Aqui nós estamos nos aproximando, então, de um aspecto prático da compassividade. É exatamente experimentar e viver com o outro, os problemas do outro, a alegria do outro como sendo os meus problemas a minha alegria. Nós vamos, então, entender que nós, como cristãos, precisamos lutar em Cristo para desenvolver compassividade, compaixão uns com os outros. Vamos, então, à parte prática disso. Pessoas compassivas se alegram com aqueles que se alegram. E esse é o nosso terceiro ponto, nos alegrando com aqueles que se alegram. É muito interessante porque, geralmente, nós damos muito enfoque sobre a questão do sofrimento, né? Nós, geralmente,
olhamos e atentamos e exortamos e pregamos sobre o ato de conseguir sofrer com o outro. Mas a Escritura ela não nos exorta somente a isso, porque a vida cristã ela não é uma vida unicamente de lamento. Nós estamos em Cristo, nós recebemos as suas promessas, nós temos a companhia do nosso Senhor, o Senhor está com as suas bênçãos voltadas para nós, então a vida cristã é uma vida alegre, mesmo em meio ao sofrimento. Existe paz mesmo em meio ao sofrimento, existe satisfação em Deus mesmo ao meio do sofrimento, e nós experimentamos sim de alegrias ainda nesta terra. Elas serão plenas na eternidade, mas já experimentamos das bênçãos e da alegria do Senhor agora. E como eu disse, nós focamos muito no sofrimento, mas é tão difícil sofrer com o que sofre, como se alegrar com o que se alegra. Geralmente a felicidade dos nossos irmãos, elas não são tomadas por nós como se fossem as nossas próprias alegrias e as nossas próprias felicidades, momentos de alegria, né? Você, sem saber, com certeza foi um balde de água fria na alegria de muitos irmãos que procuraram você para poder compartilhar da alegria e às vezes você reagiu de maneira indiferente. E isso acontece porque o nosso coração é pecador e primeiramente ele é tentado à inveja. A inveja ela é totalmente contrária à admiração. Ela não olha para o outro com os olhos que brilham, mas com os olhos que querem usurpar. A inveja é exatamente querer ser o outro e é querer ter a alegria do outro, aquilo que o outro possui. E é exatamente porque eu não estou experimentando aquilo, aquilo ali passa a ser indiferente para mim ou até um motivo de raiva. Eu não consigo me alegrar com a bênção que o Senhor está derramando sobre o meu irmão. Nosso coração é tentado à indiferença por causa também do egoísmo e do orgulho. Existe um pensamento que está plantado no nosso coração que é: se aquela ali não é a minha alegria, então não é alegria. Se a alegria do outro não é a minha alegria, então não é alegria. Eu preciso buscar agora eu conseguir me alegrar. Se ele está se alegrando, eu devo buscar com todo o foco alguma coisa que possa me dar alegria também. Nós vemos isso desde pequenos. Quando uma criança, no aniversário dela, ela ganha um presente, os amiguinhos que estão ao redor, quanto deles não choram querendo também receber um presente? Aquele era um momento que eles deveriam estar se alegrando pelo aniversário do coleguinha, eles deveriam estar felizes por ele estar recebendo um presente, mas nós vemos mesmo na criança sentimentos de inveja, sentimentos de orgulho acontecendo e uma incapacidade no homem de conseguir se alegrar um com o outro. Portanto, precisamos começar a policiar isso, meus irmãos, e a lutar em Cristo, lutar no Espírito, clamar ao Senhor em oração, que a alegria do outro ela possa ser experimentada por nós como a nossa alegria. Que quando o outro ele se aproxima de nós para compartilhar uma bênção que o Senhor derramou sobre ele, o livramento de um sofrimento, alguma dádiva recebida, nós possamos nos alegrar com o outro como sendo a nossa alegria. Ela deve ser a nossa alegria, pois nós estamos ligados com o irmão. O próximo passo prático, então, da experiência da compassividade é conseguir, então, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Nós falamos, então, na pregação passada sobre se aproximar e ouvir o irmão. E agora, como reagir a esses problemas, né? Como reagir, primeiramente, à dádiva, à bênção. Poxa, olha, eu estou feliz por causa disso e disso. Eu estou feliz porque o Senhor me concedeu tal dádiva e eu consegui me alegrar com ele. Mas agora, nesse ouvir o outro e também receber os seus problemas e os seus fardos, precisamos aprender a ser compassivos e chorar com os que choram. É interessante que, apesar de toda a recriminação e toda a maldade que lançam sobre os amigos de Jó, eles não estavam tentando ser cruéis com Jó. Quando nós lemos o livro de Jó e nós vemos, então, seus amigos chegando até Jó, nós vemos que aqueles homens, eles sentam com Jó nas cinzas e eles passam uma semana ali chorando e calado do lado dele. Quem foi ver Jó? Somente os seus amigos. Só que eles erram na forma como eles tentaram administrar o aconselhamento e administrar a dor de Jó.
Isso foi um erro porque eles também eram humanos, mas não eram homens impiedosos. Depois, quando exortados pelo Senhor, eles se arrependem, inclusive. Mas eles eram amigos que choraram com o seu amigo naquele momento. Eles queriam livrá-lo da dor, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Nós precisamos entender que quando nossos irmãos eles forem conversar com a gente, vários problemas marcam a vida das pessoas e marcam a nossa vida. Às vezes são problemas traumáticos de relacionamento. E por isso nós vamos precisar compreender o medo que uma pessoa às vezes tem de se abrir muito e precisaremos trabalhar junto com ela essa abertura. Às vezes são problemas físicos e psiquiátricos que nós somos muito insensíveis e indiferentes para poder lidar com a limitação dos nossos irmãos. E precisamos atentar então de maneira mais compassiva, com compaixão, às limitações que os nossos irmãos possuem. Tanto em seu nível espiritual, como João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, nós vamos ter níveis de maturidade espiritual dentro da igreja, mas vamos ter níveis diferentes também de capacidades físicas e de capacidades emocionais. Nós precisamos conseguir nos relacionar uns com os outros, respeitando esses limites e contribuindo para que eles sejam aperfeiçoados e removidos, e aqueles que não serão removidos. Porque aprove ao Senhor não remover, em termos de doenças físicas, de dores físicas e até mesmo de problemas psiquiátricos, nós precisamos nos tornar sensíveis a isso. E como é que nós, então, nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram? Quando nós passamos a ter uma visão bíblica do problema. E é exatamente um ponto que eu gostaria de chegar com vocês, irmãos. Nós não vamos conseguir lidar adequadamente com o problema do outro se nós, tendo um coração sensível e compassivo, não olharmos para a Escritura para poder apresentar uma resposta adequada a esse problema. Aquele que se preocupa deve se preocupar de maneira redentiva com o outro. Deve lembrar que a resposta ela se encontra primariamente em Cristo. Portanto, quando eu sei de uma limitação física, eu preciso sim estudar um pouco sobre essa limitação física, sobre a dor física que o outro está sentindo. Faça isso. Abra o Google, abra um livro, pesquise sobre a doença que o seu irmão tem, a dor que ela causa, exatamente para que você possa compreender e se colocar no lugar do outro, mas também abra a Escritura e aprenda como ajudar o seu irmão em meio a problemas físicos e psiquiátricos, por exemplo. Abra a Escritura e aprenda, mesmo quando for para a questão de exortação, a como lidar com aquele determinado pecado do irmão, como é que ele age no coração, como é que ele se manifesta, como ele pode ser combatido. Portanto, para que nós possamos lidar com os outros, buscando o bem da alma deles, nós precisamos aplicar a Escritura às feridas, porque ela é regeneradora e redentiva, porque ela apresenta Cristo sendo ministrado aos corações. Nosso dever não é lidar somente com as necessidades no aspecto físico e parar por aí. Nós precisamos estar atento às dores do irmão, orar pela saúde dele, atuar de maneira firme, suprindo as necessidades, às vezes, de um medicamento, de alguma coisa do tipo, mas precisamos lembrar que as nossas áreas elas estão todas relacionadas, de maneira que as dores físicas também trazem tristezas ao coração, e às vezes elas podem abalar a nossa fé. E nesse momento, quando nós ministramos a palavra, nós também conseguimos trazer revigor ao nosso irmão. Portanto, para chorar com os que choram, precisamos compreender os problemas deles. Sejam eles de relacionamento, sejam eles frutos de pecado, às vezes um sofrimento espiritual fruto de um pecado, a qual nós vamos precisar remover do coração do irmão por meio da exortação, sejam eles problemas físicos, ao qual nós devemos sim pesquisar sobre eles, pesquisar sobre os efeitos dele no corpo e também olhar para a Escritura em como nós podemos socorrer os irmãos com as consequências que uma dor física e que um abatimento físico pode trazer sobre o irmão. Quando nós começamos a atentar para os problemas dos nossos irmãos de maneira bíblica, nós passamos a ter mais paciência com esse irmão, nós passamos a ter mais compreensibilidade com esse irmão, nós passamos a olhar para aquele problema e para aquela dor como se fossem nossos e, portanto, que precisam ser resolvidos à luz da
palavra de Deus. Precisamos notar isso. Eu vou dar um exemplo prático para os irmãos. Eu tenho um amigo muito querido que ele tem fibromialgia. Né? Tenho pelo menos uns 4 amigos com esse problema, mas existe um deles mais próximo de mim, e que às vezes as pessoas têm muita impaciência com as debilidades físicas dele. Alguns tratam como se a debilidade dele fosse algo de mimo, né? Alguns tratam a deficiência dele, o problema que ele tem, como se fosse uma espécie de murmuração ou de hipervalorização da dor. Quando ele diz, olha, calma, eu preciso dar um tempo aqui, respirar. A pessoa fala, mas ele estava bem ainda agorinha, porque não compreendem a dinâmica da doença, a agressividade dela. Eu já vi muitas vezes ele ter um coração muito paciente com algumas pessoas que foram muito incompassivas com a dor dele. Isso às vezes traz indisposição emocional, às vezes toca o coração dele de maneira a ele ficar triste, mas pela misericórdia do Senhor ele tem recebido líderes e amigos que sabem ministrar o coração dele quando necessário. Isso é apenas um exemplo. Isso acontece com diversos outros casos. Portanto, nós temos que aprender a chorar com os que choram, a olhar para essa debilidade, essa impossibilidade de alguém se locomover como quer se locomover, de sustentar uma carga, às vezes leve, e não poder, como algo que machuca a gente também. E, portanto, dar a ele todo o suporte para que, como um corpo, nós possamos suprir as necessidades que ele venha a demandar relacionadas a isso. E nós precisamos, então, e esse é o nosso quinto ponto, né? Onde nós já entramos nele, ajudar as pessoas de maneira adequada, iniciando pela Escritura, como eu falei. Ela é o princípio de todas as coisas. Mas existem questões práticas também com relação a isso. Algumas pessoas elas vão tentar ajudar as outras como se elas fossem espécie de super-homens, salvadores. Ele vê um problema e ele quer atuar. E às vezes isso é exatamente por causa da conservação do ego. E existe uma pergunta que precisa ser feita para as pessoas e que às vezes eu não vejo ela sendo feita. Sabe qual é? Como eu posso te servir? É óbvio que às vezes a pessoa ela está sendo afetada de maneira tão drástica, de maneira emocional ou de maneira física, ou por um problema que ela está desnorteada, e nós vamos precisar acalmá-la e atuar muitas vezes, tomar a frente, mas não é sempre assim. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Às vezes é uma dor que se arrasta de tal maneira que a pessoa já conhece como ela funciona. Às vezes é um problema que a pessoa sabe do que é que ela está precisando naquele momento para ajudar a resolver. E algumas pessoas, de maneira muito brusca, de maneira muito bruta, acabam causando ainda mais dor e sofrimento por não perguntar ao outro como ele pode servir. Simplesmente ele acha que aquela solução, que aquele remédio, que aquela ideia que surgiu na cabeça dele vai resolver o problema, então ele implementa. E aí, quando essa pessoa, então, que está sendo forçada a receber aquele tipo de ajuda, que às vezes nem é a ajuda que ela está precisando, ela diz, não, assim não, vamos tentar fazer de outro jeito, então, dessa forma, não, vamos tentar, não é disso que eu preciso. Uma frase muito triste é dita, então, não quer ajuda. De fato, essa ajuda forçada, danosa e agressiva, egoísta que você pode estar tentando implementar, não será bem-vinda, porque ela pode acabar matando ou intensificando a dor do outro. Vou dar um exemplo, uma ilustração, né, sobre isso. Eu lembro quando eu tinha assim por volta de 6 ou 7 anos de idade, eu lembro que o meu avô, quando estava vivo, hoje está com o Senhor, ele tinha hipertensão. E a minha avó já tinha pressão baixa. Eu tinha ouvido em alguma conversa que o sal era bom para a pressão. Ponto. E em uma das crises que meu avô teve de pressão alta, eu me lembro que ele lá se medicando, eu falei exatamente assim, né? Eu vou salvar o meu avô, vou botar agora, eu aprendi, vou botar em prática. Eu fui na cozinha,
Peguei um punhado de sal e levei até para ele. Ele falou, meu filho, o que é isso? Eu falei, vô, põe embaixo da língua, é sal, sal é bom para pressão. Ele falou, para pressão baixa, meu filho. Ele deu um sorriso para mim, ainda criança, falou, se o vô põe esse sal embaixo da língua para pressão alta, eu vou morrer. Então eu estava tentando ajudar com toda a minha boa fé. Mas se meu avô não fosse alguém prudente, tomasse ali, mesmo sendo uma criança, o sal e colocasse embaixo da língua, eu iria matá-lo. Portanto, devemos pensar que é exatamente assim quando nós vamos prestar socorro para alguém. Precisamos aprender a ouvir o outro. Precisamos ser humildes e também aprender a ouvir, como nós discutimos na pregação passada, de maneira atenta, perguntando como eu posso te servir. Se a resposta do irmão ela for uma resposta imprudente e às vezes vai causar mais mal a ele, não devemos implementá-la, é óbvio. Mas muitas vezes ouvindo a pessoa nós vamos poder ajudar de maneira mais adequada. Se ela estiver então transtornada, precisamos tomar a frente sim, mas nem sempre é assim, precisamos ser prudentes no socorro. Quando você se aproximar do sofrimento e do problema de alguém, busque refletir de maneira adequada sobre ele à luz da Escritura, busque informações e seja compassivo. Aprenda a fazer isso para que você, compreendendo o outro, você possa então vir a chorar com ele. E esse é o passo. Vamos então passar ao último ponto, que é o cuidado com a autocomiseração. Cuidado. Às vezes, uma outra coisa que atrapalha a unidade e a compassividade ser desenvolvida na igreja é a autocomiseração. Não é só a falta de sensibilidade de alguém que pode prejudicar o socorro, mas às vezes algumas pessoas que pecaminosamente não querem ser ajudadas, ela está viciada em sentir a dor, ela está viciada em sentir pena de si mesma. Geralmente a autocomiseração ela é um disfarce para um coração ingrato e que quer manter-se murmurando e por isso ela tem a tendência em intensificar a dor e se negar a ser ajudada. A autocomiseração ela é uma postura sentimentalista e ela é uma barreira para a experiência da graça e do auxílio de Deus, tanto de maneira direta como também por meio do seu povo. Alguém que está em um ato de comiseração é alguém que está insatisfeito com alguma coisa, é alguém que não é grato ao Senhor porque tem uma visão de muito merecimento, de que é merecedor de várias coisas, e ele então se prende a um problema para poder justificar a sua insatisfação, às vezes em outra área, ou às vezes até mesmo para justificar a sua ausência de piedade. Usa o problema como desculpa da impiedade, usa o problema como a ausência da santidade, usa o problema para poder justificar pecados constantes. A autocomiseração às vezes é um disfarce para um coração extremamente impiedoso. Portanto, tome cuidado com a autocomiseração. Ela vai ser um tapete para baixo, vai ser um tapete para onde se varre o lixo para baixo. Tome cuidado com isso. Portanto, quando o seu coração começar a achar que Deus é injusto, que você é merecedor de muito mais, saiba que você está sendo atacado por esse pecado de autocomiseração. Existem algumas posturas para combater esse sentimento. Primeiramente, ter uma visão bíblica de si mesmo. Lembrar que nós somos pecadores, que nós nada merecemos, que nós estávamos destinados somente a sofrimento e a condenação por causa do nosso pecado, mas o Senhor nos salvou em Cristo, Ele dispensa a graça sobre nós, dispensa misericórdia e bênçãos mil. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele está governando para o bem do seu povo. Precisamos ter uma visão adequada de nós mesmos, porque quando nós passamos a ter uma visão adequada de nós mesmos, irmãos, nós conseguimos ter paz em meio ao sofrimento e nós conseguimos não nos entregar a uma postura de autocomiseração. Chorar, sim, é lícito chorar, é lícito levar os nossos problemas ao Senhor, pedir ajuda aos irmãos, mas negar socorro, negar ser socorrido, negar ser ajudado, isso é uma postura pecaminosa. Muitas vezes a pessoa ela tomou aquele problema como a sua identidade e ela não quer abandonar isso, ela não quer vencer isso,
Nós conversamos às vezes com algumas pessoas e parece que o problema delas é algo que não tem solução, que Deus ele não pode atuar, estão aquém das forças do Senhor. É óbvio, como nós dissemos mais cedo na nossa ministração, que alguns problemas eles vão ser levados para a vida toda. O espinho na carne de Paulo é um exemplo disso. Mas ele orava ao Senhor por aquilo. Nós devemos orar e levar ao Senhor os nossos problemas. Não podemos tomá-los como nossa identidade, exatamente para poder esconder pecados ou justificar a nossa falta de piedade em alguma área da vida. Deus nos guarde isso, porque ele acabará se tornando um ídolo. A nossa identidade está em Cristo Jesus, que pode lidar com todo o problema e o sofrimento, e já agendou um dia para lidar de maneira plena com ele, mas que no presente usará de maneira soberana e sábia o sofrimento para o bem do seu povo. Deus ele cuida de nós de maneira direta, mas ele também nos inseriu em um povo pelo qual ele edifica os nossos corações, nos conduz à batalha pela fé, ao culto orgânico a ele, onde nós experimentamos do socorro de Deus, do cuidado de Deus, e nós podemos viver o amor de Cristo e anunciar o Evangelho, a piedade e a compaixão. Portanto, a comiseração ela é uma postura que prejudica o discipulado e prejudica, então, o experimentar da graça de Deus por meio do seu povo. Quando nós começarmos a pensar desta maneira, parando de achar que nós temos recebido menos do que merecemos, nós vamos conseguir conservar um coração grato. E um coração grato é um coração que sofre, mas é um coração que ele vai sendo cuidado em meio ao sofrimento por Deus, com a plena certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e de que o Senhor cuida de nós, inclusive por meio da demonstração visível e concreta do cuidado do seu povo. Portanto, amados irmãos, esta é a lição de hoje, na qual nós falamos sobre compassividade. Que o Senhor nos capacite a conseguir chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, desenvolver o aprendizado a olhar, a pesquisar, a conhecer o problema do outro, mas também a tomar a alegria do outro como a nossa alegria, a ajudar de maneira adequada e a nos livrar do ídolo da autocomiseração. Quando eu pego um problema e eu não quero me livrar dele porque ele se tornou uma espécie de Deus no meu coração. Deus tenha misericórdia de nós, cuide de nós e nos capacite a viver como igreja. É o que nós pedimos ao Senhor. Vamos então a Ele em oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te suplicamos, Senhor, que Tu cuide dos nossos corações, Senhor, e de que nos conduza, ó Deus, como irmãos, como crentes, Senhor, a desenvolver a virtude da compaixão. Gera em nós um coração, Senhor Deus, que se exercita em compaixão, contemplando primeiramente o próprio Senhor Jesus Cristo e como Ele, ó Deus, se compadeceu de nós, como Tu te compadeceste de nós, enviando Teu Filho para nos socorrer em meio à morte, Senhor, a debilidade, a alienação espiritual, como Cristo sofreu na cruz, Senhor Deus, o nosso sofrimento, e como agora Ele está disposto e cuidando de nós e atento a nós e sensível, Senhor Deus, ao nosso sofrimento e à nossa dor, e nos conduzindo por meio a tudo isso de maneira soberana e perfeita. Te agradecemos, Senhor, que Tu nos conduza, Deus, como filhos Teus, ó Senhor, a nos ajudar mutuamente, nos alegrando com aqueles que se alegram, mas chorando com os que choram e apontando uns aos outros para Cristo, o servo sofredor, que sabe o que é se compadecer de nós, que sabe o que é ser tentado em todas as coisas e que pode nos socorrer, Senhor, em tudo aquilo que nós somos tentados. Que nós, Senhor Deus, como Teu povo, por meio do exercício da compaixão, possamos anunciar o Teu Evangelho, Senhor, com as nossas bocas, mas também com a nossa vida como igreja, como irmãos. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo e já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.